29 de maio de 2002 foi mais um daqueles dias frios e úmidos da primavera no norte de Michigan. Nublado, chuvoso e fresco. Nada fora do comum, exceto por um fator. Esse foi o dia que o nosso filho de 19 anos, Jonathan, morreu. O que você faz quando seu filho morre? Como você responde? Eles não te preparam para isso quando você recebe aconselhamento pré-matrimonial ou nas aulas de pré-natal. Eles não te preparam. Como você lida com isso? Eu não finjo ser um especialista no caso, mas eu só gostaria de discutir esse assunto por alguns minutos, porque é a vida real. As crianças morrem. Talvez morram ainda crianças, ou com 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ou 40, 50 ou 19 anos. Como pai, o que você faz? Especificamente aqui, quero abordar isso da perspectiva de um cristão cujo filho morre. Às vezes, esse vídeo vai ser muito pessoal, mas mesmo por mais pessoal que ele seja, não quero exaltar a nossa experiência com a morte do nosso filho. Além da autoridade das Escrituras, a Escritura é sempre o nosso guia para tudo o que nós fazemos na vida, não as nossas experiências. Me permitam contar a vocês brevemente o que aconteceu com o nosso filho. Eu começo falando sobre ser um voluntário em uma prisão de Michigan. Em 1999, eu encontrei um prisioneiro que tinha cerca de 60 anos e que passou mais da metade da vida dele na prisão. Ele era conhecido em todo o sistema de prisão por sua frieza para com os outros seres humanos. Mas em 99, o Senhor o salvou. Eu o conheci muito bem ao longo dos anos seguintes e ele foi um modelo para os outros prisioneiros. Os homens do passado dele, quando ele foi transferido para aquela prisão, encontraram uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, meu amigo prisioneiro adoeceu. Ele acabou sendo diagnosticado com câncer de fígado intratável. Eu tive 2 encontros com ele pouco antes da morte dele que se destacaram. E eu perguntei a ele, agora, o esqueleto de um homem, os músculos dos seus dias de levantamento de peso foram consumidos pelo câncer. E eu perguntei a ele se ele tivesse algum objetivo enquanto ele estava morrendo. Ele disse, Jeff, desde que me tornei cristão, é o meu objetivo mostrar a esses caras aqui como viver como um cristão. Agora que eu estou morrendo, eu quero mostrar a eles como morrer como um cristão. O outro encontro foi quando ele foi levado para um pequeno escritório, onde eu estava com alguns outros prisioneiros e voluntários. E ele orou. E o meu amigo, ele orou, agradeceu a Deus por apenas permitir que ele participasse de um pequeno grau dos sofrimentos de Cristo, a fim de ter uma pequena dica do que Jesus suportou em favor dele. O meu amigo morreu 10 dias depois. 7 dias depois que o meu amigo morreu, eu me ajoelhei em outra prisão no final da estrada e eu orei que se o Senhor precisasse me quebrar como havia quebrado o meu amigo para me usar, para ir em frente, eu falei, Senhor, me quebre. Eu não te contei sobre outros exemplos de como o Senhor usou o quebrantamento na vida do meu amigo para trazer glória para si mesmo. 1 mês depois, o Senhor respondeu a minha oração. O Senhor me quebrantou. O John morreu 2 meses antes de completar 20 anos. Então, de novo, eu não quero aumentar a dor que nós sentimos e ainda sentimos hoje em dia para um lugar assim além da dor dos outros. Não sei dizer quantas pessoas me disseram isso lá no funeral. Eu não consigo imaginar. Eles estão certos, eles estão absolutamente certos. Eles estavam dizendo isso apenas 3 dias após a morte de John. E agora, chegando a 19 anos após. E no intervalo entre então e agora. Uma coisa que eu quero dizer agora e deixar bem claro é o seguinte. Isso dói. Por favor, não repreenda um pai que está sofrendo por causa da morte do seu filho. Porque vocês estão chorando. Ele ou ela está no céu agora. Não importa se é uma criança que morre quando nasce ou uma mulher de 80 anos de luto pela morte do seu filho de 61 anos. Por favor, permita que os cristãos chorem a morte dos seus filhos.
Por favor, eles amavam aquela criança como só um pai pode amar. Por favor, permita que os pais chorem a própria maneira deles. Vamos dar 3 exemplos disso com o rei Davi. Se olharmos para os 3 exemplos dos seus filhos morrendo. Em 2 Samuel 12, Davi realmente não mostra sinais visíveis de tristeza. Em 2 Samuel 13, quando ele descobriu que Aminon havia morrido, ele rasgou suas vestes e se deitou no chão. Em 2 Samuel 18, ele chorou no portão da câmara pela morte de Absalão. Quando Jó descobriu que os seus 10 filhos haviam sido mortos, ele rasgou as suas vestes e raspou a cabeça e caiu no chão. E ele adorou. O que você faz, cristão, quando que o seu filho morre? Quando eu estava vendo o corpo do nosso filho no caixão, um dia antes do funeral dele, eu apenas comecei a chorar e eu não conseguia parar. Eu nunca soube o que era o verdadeiro choro até aquele dia. Eu não conseguia parar, simplesmente veio em ondas e ondas e eu estava ofegante pelo ar, que eu estava chorando tanto e isso durou minutos. Eu tinha chorado nos 2 dias desde que John havia morrido, mas nada disso. Você pode chorar, você pode lamentar, faça isso, deixa acontecer. E eu vou te dizer isso, você pode muito bem chorar por muito tempo. Alguém que também perdeu um filho me disse isso, não muito tempo depois da morte de John. Haverá dias em que você começará a chorar espontaneamente e você não saberá que está vindo, e você não pode parar isso. Não demorou muito para descobrir que eles estavam certos. A minha esposa e eu os chamamos de dias ruins de John. Deixa eu dar um exemplo. Uma das nossas filhas se casou 2 anos depois da morte de John. Ela tinha 17 anos quando John morreu. No casamento, eu a acompanhei até o altar e a entreguei, o que foi bastante difícil. Então eu voltei e me assentei. Ao lado da minha esposa, como estávamos na primeira fila, havia uma cadeira vazia e sabíamos que era a cadeira de John. O que não sabíamos era o que a nossa filha ia fazer. Ela pegou uma rosa branca, se virou, desceu as escadas ao lado da minha esposa e colocou a rosa branca na cadeira de John. Minha esposa e eu perdemos o controle. Essas coisas ainda acontecem ocasionalmente agora, espontaneamente em 2021. Mas como você processa tudo isso? Quando é o seu filho no caixão? Quando você tem uma lápide no cemitério que contém a data da morte do seu filho? Quando tudo que você tem são memórias ou esperanças não realizadas para o futuro do seu filho? O que você faz? Como você lida com isso? É aqui que a sua doutrina é importante. E o quanto você realmente confia na sua doutrina, cristão. A doutrina primária aqui é a soberania de Deus. Eu sei que todo cristão dirá que acredita na soberania de Deus. Mas quando a borracha atinge a estrada da vida real, muitos não fazem. Há um motivo pelo qual eu contei a você sobre a minha oração naquela prisão, 1 minuto atrás. Deus respondeu a minha oração. Eu simplesmente não tinha essa resposta na minha lista de múltiplas escolhas para como ele responderia. A parte da minha oração, porém, Deus é soberano? Sim. Quão soberano, entretanto? Absolutamente soberano. Mesmo quando o seu filho morre, absolutamente soberano. Ele não tirou um dia de ser soberano no dia que o seu filho morreu. Talvez você esteja orando para que Deus proteja o seu filho, ou cure o seu filho, e seu filho morre. Não importa se é repentino ou não. Então, o que você faz com a sua doutrina? Você pega essa doutrina e diz: eu confio em ti, Senhor, eu realmente confio, mesmo quando você está chorando e pode estar procurando por respostas. Quando o John morreu, nós descobrimos uma mulher na nossa igreja que ela teve um filho que morreu na pré-adolescência e eles nunca souberam como. Ele apenas morreu. Olha, nós proclamamos confiar no Senhor em todas as coisas aqui no Aiubiuanas, mesmo quando seu filho morre, debaixo do governo soberano do Deus Todo-Poderoso. Jó estava absolutamente correto. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um casal que acabou de se juntar à nossa igreja, que eles são cristãos relativamente novos. E eles frequentavam outra igreja aqui em San Antônio. E eles frequentavam outra igreja aqui em San Antônio que prega o Evangelho da Prosperidade. E como novos cristãos, eles estavam lá. Quando um famoso pregador da prosperidade veio a essa igreja, eu não vou citar o nome, mas ele é famoso, e pregou uma mensagem, e a mensagem era esta:
Deus não tem o direito de tirar nada de você, sempre. Não tem direito de tirar nada. O marido me disse que mesmo como um novo cristão, ele apenas sabia que havia algo um tanto errado com isso. Jó certamente discordaria desse sermão. E se lembrem que a Escritura nos diz em todas aquelas coisas que Jó disse que ele não pecou. Você pode cantar essa música em sua igreja, bendito seja o nome. Você, que deu e tirou, está nessa música. Como você canta essa música quando seu filho morre? Você canta com fé e talvez em lágrimas ao mesmo tempo, mas o Senhor é tão bom e tão fiel no dia em que seu filho morre como ele estava no dia anterior. Posso me identificar com o clamor de Davi em 2 Samuel 18 sobre a morte do seu filho, Absalão. Quando Davi, enquanto ele está chorando, ele chora, meu filho, meu filho. Eu entendo tudo muito bem. Quando seu filho morre, no momento, você pode não estar pensando sobre o que Deus planejou para você, como Romanos 8:28 se desenrola, como Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Eu não tinha ideia. Parado na chuva, na zona rural de Michigan, em 29 de maio de 2002, o que Deus havia planejado. Acontece que o que ele planejou para mim era usar a morte de John como parte do meu ministério de prisão. A morte de John foi usada para me dar acesso aos prisioneiros. Nenhum outro voluntário no nosso grupo tinha. Os homens foram atraídos para falar comigo sobre coisas que eles não discutiam com mais ninguém. Deus usou a morte de John para promover o evangelho. E eu com certeza não sabia disso no dia em que John morreu. Cada filho que você tem agora ou terá no futuro, pela graça de Deus, nele o seu filho vive e se move, tem seu ser, como Paulo declarou em Atos 17. No momento em que estou falando, temos 5 outros filhos sobreviventes e 16 netos. Cada um deles vive e se move, tem o seu ser devido à bondade de Deus. Os 19 anos e 10 meses que nós tivemos com John foram devido à bondade de Deus. E tanto quanto sua morte doeu ao longo dos anos, não negociaríamos dessa vez por nada. Nós somos gratos por 19 anos e 10 meses. Confie em Jesus Cristo. Eu sei que pode parecer muito simplista, mas é verdade. Confie nele e confie no seu povo. Seus irmãos cristãos podem dizer coisas ou mesmo coisas tolas para você quando seu filho morrer. Mas apenas entenda que eles estão tentando te ajudar. Eles não sabem o que dizer, mas só querem dizer alguma coisa para te ajudar. Eu tenho uma história para você sobre o silêncio em 1 minuto. Mas primeiro, deixe o povo de Deus tentar te ajudar, não recue em uma concha. Eu vou te dizer como é um conselho ruim, um mau conselho, dirá para você ficar em casa e não vá às reuniões da sua igreja até que tenha vontade. Fuja desse conselho. O lugar que você precisa estar depois que o seu filho morre é entre o povo de Deus. Você precisa permitir que o povo de Deus faça o que a Escritura os acusa de fazer em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, onde nós somos instruídos a consolar uns aos outros com o conforto que Deus nos concedeu. Se lembrem do que as Escrituras nos dizem em Romanos 12:15, que não apenas para nos alegrarmos com aqueles que se alegram, mas também para chorarmos com aqueles que choram. Não é pecado chorar pela morte do seu filho, realmente não é. É pecado, porém, quando você não permite que o povo de Deus obedeça ao que devem fazer. Às vezes, você só precisa engolir o seu orgulho e deixar as pessoas enxergarem você chorar ou te ver depois de ter chorado. E você parece um destroço. E não estou falando apenas com mulheres agora, ok? Finalmente, e eu sei que isso é muito sensível. Não se concentre no destino eterno do seu filho depois que o seu filho morreu. Depois que o seu filho morreu, não há nada que você possa fazer para mudar isso. Sim, você pode ter perguntas. Onde está meu filho? No céu ou no inferno? Onde quer que o seu filho esteja, ele estará lá por toda a eternidade. O cerne da questão é este: onde você vai passar a eternidade? As pessoas nos diriam que provavelmente mal posso esperar para ver John novamente. Esteja John no céu ou no inferno, entretanto, é outra discussão para outra hora. Se John está no céu, no entanto, não é a coisa essencial que importa para mim e para minha esposa. O que importa é se nós estaremos ou não no céu. Estamos prontos para morrer?
Eu penso sobre o que Jesus disse às pessoas. Observem Lucas 13, como eles estavam vindo a ele, reclamando do governo, do seu tratamento injusto e dos adoradores e tal. E Jesus disse a eles 2 vezes, o que importa? Vocês acham que aquelas pessoas eram piores do que vocês? Se arrependam ou vocês também irão morrer. É realmente nisso que nós devemos pensar depois que o nosso filho morre? Sim, é isso. É o que nós devemos pensar antes do nosso filho morrer. Nós estamos preparados? Estamos correndo a corrida com resistência? Nós estamos perseverando até o fim? Ainda estamos caminhando em novidade de vida? Nós estamos andando de maneira digna do Evangelho? Eu não vou para o céu ver John e nem a minha esposa. Vamos ver e estar com Jesus, mas nós temos que chegar ao fim. E quando chegamos ao fim e entramos nas realidades do que nós enxergamos em Apocalipse 21 e 22, se virmos John lá, isso é apenas a cereja do bolo eterno. Nosso desejo é Jesus, enxergar Ele como Ele é. Deixa eu encerrar dizendo algo para vocês. Quem pode conhecer alguém que perdeu um filho, ou você pode algum dia perder, enfim, deixa eu falar da vida real aqui, sobre o que ministrou para nós naquele dia. Fomos informados de que John morrera por volta das 7h30 da manhã. Por volta das 10h30, estávamos em casa sozinhos. Minha esposa e eu e nossos 3 filhos mais novos. Os 2 mais velhos eram adultos e já viviam sozinhos naquela época. E era um dia frio, chuvoso e sombrio no norte de Michigan. Estávamos sentados e eu liguei para alguns amigos para contar o que tinha acontecido. Alguém bateu na porta. Parado ali na chuva, estava um dos amigos para quem eu havia ligado. Ele estava chorando. Eu estava chorando. Ele entrou, me deu um abraço e não disse nenhuma palavra. Ele foi até minha esposa, deu um abraço nela, mas não disse uma palavra. Ele se virou e saiu. Poucos minutos depois, havia outra batida na porta. Outro amigo parado na chuva. E ele entrou. Não disse uma palavra. Me deu um abraço na minha esposa e ele foi embora. Poucos minutos depois, há uma terceira batida na porta. Era um amigo nosso que é madeireiro. Ele estava na floresta quando ficou sabendo. Ele entrou encharcado. Ele não estava em silêncio. Ele me entregou um sanduíche. Ele disse, Jeff, achei que você pudesse precisar de algo para comer, então aqui está o meu sanduíche. Ele me deu um abraço e saiu. Eu sei que nos dias que se seguiram, muitas pessoas disseram muitas coisas, mas os 3 que se destacam são os homens que não disseram nada ou quase nada. Apenas abraçaram o amigo ou simplesmente estavam lá. Isso já disse tudo. Desde Gênesis 3, nós só podemos imaginar quantas lágrimas foram derramadas ao longo dos anos pela morte de crianças. Mas nós sabemos que um dia as lágrimas vão acabar. Apocalipse 21 nos diz que haverá um dia quando não haverá mais choro, ou lágrimas, ou dor, porque as coisas velhas se passaram. Mesmo quando você estiver chorando por causa do seu filho que morreu, por intermédio das lágrimas, quando as lágrimas forem embora, as lágrimas elas vão embora e nós veremos Jesus Cristo nascer das bodas do Cordeiro. E que dia será quando o nosso Jesus for visto por nós. Amém.